Não sei se já aconteceu com vocês ou se acontece, mas eu já fui uma pessoa bem impulsiva. Qualquer oportunidade que aparecia, eu tava correndo pra ela. E foi muito legal por muito tempo. Fiz moda, fiz um desfile, me meti em design, depois fiz tecnologia em jogos digitais, participei de um campeonato da Microsoft, fui pra alguns lugares fazer palestra de jogos educacionais. Eu aproveitei muita coisa, tive um monte de experiências legais que eu amo, mas eu acho que se eu tivesse continuado assim, a minha arte não teria melhorado, porque esse comportamento se refletia nos meus estudos também. Então, abri um curso e eu tava fazendo. Eu nem sabia, qual era a matéria que ia andar de semana em semana, não tinha ideia da dificuldade do curso. Então eu acabava me frustrando, porque alguns alunos eram muito melhores, ou sei lá, eu nem estava preparada para aquele curso, e eu acabava não melhorando porque saía de um curso de anatomia, ia fazer outro de composição, e não tinha conexão entre um e o outro, até porque eu não tinha o objetivo final em mente, então era só mais um monte de informação dentro da minha cabeça. Faz um tempo, eu aprendi a organizar melhor meus objetivos, inclusive pensando a longo prazo, para saber aonde eu quero chegar, e depois dividir em objetivos menores para me guiar no caminho. Não que eu ache que a parte de experimentar não seja importante, foi um monte de coisa legal, me ajudou a decidir um monte de coisas que eu queria fazer e as que eu não queria. Então, hoje em dia é bem mais fácil dizer não para as coisas que não vão levar para onde eu queria. Mas é bom a gente entender se a gente tá fazendo isso conscientemente ou se tá fugindo de algo para não pensar ou se é por não saber as vantagens de ter foco. Por isso eu gosto de sentar a cada 3, 6 meses e rever meus objetivos, rever as coisas e ver se eu ainda quero aquilo. Escrever os novos para ver onde eu quero chegar. E a forma como eu gosto de fazer isso é pensar aonde eu gostaria de estar daqui a 5 anos. Que trabalho eu gostaria de estar fazendo, que tipo de projeto, que tipo de empresa, que tipo de estilo de vida. E escrevo esses objetivos grandes, objetivos guias. E depois eu paro para pensar como eu vou chegar lá. E daí eu faço objetivos mais pequenininhos. Inclusive, eu não gosto de pensar só na arte, porque eu quero estar saudável, eu quero poder aproveitar as coisas. Então, também penso em alimentação, exercício e vou escrevendo cada um desses objetivos. E eu gosto de colocar o mesmo ícone no objetivo principal e nos objetivos pequenininhos, assim eu sei que eles estão conectados. Agora, quando for pensar nos objetivos pequenos, é legal pensar de forma bem objetiva. Os grandes eu não tenho tanta preocupação, que eles são meio como guias, mas os objetivos pequenos, a curto prazo, eu acho legal colocar bem específicos para tu entender quando foi que tu completou. Não colocar uma coisa como eu quero fazer uma arte linda. É melhor especificar, eu quero fazer uma arte parecida com essa aqui, no nível de anatomia, por exemplo. Isso fica bem específico e fácil de entender quando completei. E outra coisa legal de ter essas páginas para cada objetivo é que tu sabe aonde guardar a informação. Cada vez que tu vê uma inspiração ou uma informação que tu sabe que vai ser útil para aquele projeto, já joga lá dentro, tu não precisa nem pensar. E daí por isso mesmo tu sabe aonde tu vai encontrar toda a informação. Pode até colocar um atalho dessa página no teu celular, assim fica fácil, abre, coloca a informação, fecha e só pensa de novo quando precisar. E para ajudar nesse processo, tem 2 coisas que eu acho bem legal no Notion que podem ajudar. Uma é template. Ao criar um template, tu já coloca todas as informações que todas as vezes tu vai precisar, ou que tu quer lembrar de fazer. Como as perguntas que tu tem que fazer no começo do processo, ou que tipo de mindset tu quer ter durante o projeto. E daí, por exemplo, cada vez que tu vai criar um objetivo, ao invés de criar um novo, cria um novo usando esse template. E a segunda coisa é a conexão de banco de dados. Dá para conectar o banco de dados de ações com o banco de dados de objetivos. Assim, cada objetivo tem suas próprias ações relacionadas e fica bem fácil filtrar. Para isso, faz um atalho do banco de dados dentro do template e faz um filtro onde a relação do banco de dados contém e daí escolhe a primeira opção, que automaticamente vai filtrar as ações que forem conectadas com essa nova página criada com esse template. E daí fica bem fácil focar também, porque daí tu abre a página do objetivo, que tem o teu processo, o mindset que tu quer seguir, todas as informações que tu quer para aquele projeto e as tarefas só daquele projeto. Então tu sabe qual é a próxima ação que tu devia tomar, ou se já é hora de pensar em quais são as próximas ações e rever o que tu tem ali. E aqui na página de objetivos, eu acho legal ter uma forma de categorização, uma que sirva para ti, para saber quais são objetivos que têm maior prioridade, quais são ativos. E assim tu consegue entender se tu não tá tentando fazer coisa demais ao mesmo tempo. Porque pelo que eu já li bastante e por experiência pessoal, quando a gente tenta fazer coisa demais ao mesmo tempo, a gente acaba desistindo e não faz nenhuma. Então, coloca todos os objetivos que tu quer ali na lista, mas escolhe alguns. Escolhe os que têm a maior prioridade para fazer agora. Coloca eles como ativo ou como prioridade alta para dar atenção só para esses. Eu não sei se vocês já escutaram sobre a regra do 5-25 do Warren Buffett, onde ele dizia, escreva as 25 coisas que tu mais quer na vida e depois escolhe 5. Ele disse que tu devia focar nessas 5. E as outras 20 deveriam ser a tua lista de não fazer de jeito nenhum. Porque a gente acha que seria legal, talvez, focar nas 5 e fazer um pouquinho das outras 20, mas parece que isso só vai tirar a atenção e energia das 5 principais. Faz aquelas primeiro e quando terminar, olha a lista de novo. Vê se aquilo ainda faz sentido, se tu tem que repensar numa nova lista, nos novos objetivos, ou se dá pra continuar com aquilo ali e escolher os próximos 5. E inclusive essa parte de rever os objetivos e descobrir que alguns não tem mais sentido, eu geralmente coloco eles como cancelado, alguma coisa assim, pra ter um histórico das coisas que eu já pensei
pensei que eu queria. E na verdade, até esse tipo de mudança, descobrir que um objetivo não é importante, já não é mais relevante, é interessante, é uma coisa positiva. Eu acabo descobrindo que eu evoluí, que eu descobri coisas que eu já não gosto ou que não vão me trazer coisas positivas no futuro. Mas acho que o importante é saber que tu tomou essa decisão. Não foi por esquecimento ou perda de interesse, sabe? Assim a gente vai desenhando o caminho que a gente quer, com as nossas intenções, segundo as oportunidades que a gente encontra. Mas se não, a gente também pode ir arrumando para encontrar as oportunidades que a gente precisa no futuro. Se tiver algum objetivo que a gente teve que colocar de lado por uma força maior, dá para colocar uma categoria aguardando. Mas que tudo seja uma decisão. Que a gente possa ir aproveitando as oportunidades que a gente encontra no caminho, ou ir arrumando, encaixando as coisinhas para que lá no futuro essas oportunidades estejam disponíveis. Eu sei que o tema desse vídeo é mais complicado, dá mais trabalho, mas de verdade é muito gratificante ter um objetivo que tu pensou, que tu desenhou de verdade, como tu queria, e poder ir lá trocar a categoria de em progresso para terminado. Então vai lá, pensa um pouquinho, tira um tempinho, pelo menos faz um teste com alguns objetivos, alguns passos de como chegar lá. Te desejo toda a sorte. Qualquer coisa me conta, avisa alguma coisa que eu não expliquei direito e te vejo no próximo vídeo.